Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tópico que eu acho que muita gente gostaria de saber. Vai ser sobre a minha experiência como au pair. Talvez fique um pouco grande, mas eu vou falar, na verdade, da minha experiência como au pair, da única família que eu morei aqui na Irlanda, ok? Eu vou tentar ser o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito grande, ok? Então, assim, quando eu cheguei na Irlanda, eu fiz as entrevistas e eu escolhi uma família com duas crianças, ok? Era o pai, a mãe, uma menina e um menino. E eu fui morar com eles numa cidade que fica mais ou menos uns 20, 30 minutos de Bray, onde eu estudava. E essa família, ela veio me buscar na acomodação que eu estava. E meu primeiro dia foi meio assim, eu fiquei meio em choque porque, como vocês sabem, eu não falava bem o inglês. E a mãe que veio me buscar com as duas crianças, elas eram. Ela falava muito e ela queria saber de mim, como eu tava, como se eu tava gostando. Então, no começo, eu fiquei meio travada. No começo, não, pelo menos nos 3 primeiros meses, não vou mentir, eu fiquei meio travada na hora de conversar com a família, de me de começar a formar realmente uma amizade com a família, ok? Quando eu cheguei, ela me deu um quarto. Meu quarto ficava na parte de cima da casa. É uma casa com 4 quartos. E 4 quartos, uma sala, 2 banheiros e um jardim atrás e meio que um quintal na frente. Então, ela me deu um quarto de casal, a minha cama era de casal, com guarda-roupa. Eu não tinha televisão no meu quarto, mas eu tinha meu computador, então eu não me importava muito. E eu tinha uma cômoda, a casa tinha internet, eu não era obrigada a pagar nenhuma conta, então eu podia tomar banho, comer, beber, dormir e sem gasto nenhum. Eu não tomava conta das duas crianças, ok? Eu só tomava conta do menino, que era o Sam, que é o Sam. Ele tinha 4 anos na época. Então eu levantava de manhã, minha rotina era assim: 7h30 da manhã eu levantava, 15 para as 8 eu descia, tomava café, ajudava, colocava cereal, ajudava eles tomar, fazia o café deles, fazia torrada se eles queriam, ou uma panqueca e tomava café com eles, ajudava eles a se arrumarem, geralmente eu penteava e fazia trança no cabelo da menina, que ela tem um cabelão, e levava eles pra escola. Então o ônibus da escola vinha pra menina, que tinha 6 anos na época, ela vinha, entrava no ônibus e o ônibus levava ela pra uma outra cidade, que era onde ela estudava. Como o menino não, o Sam, de 4 anos, eu levava ele na Montessori, que vocês conhecem. Então, 9 horas eu deixava os dois e tava livre. Então, o que eu fazia? A minha família, ela não pagava bem, eu vou falar a verdade, porque essa é a minha experiência, tá? Então, a gente combinou o seguinte, de eu ajudar ela a fazer algumas coisas na casa, ok? Então, por exemplo, de segunda-feira eu voltava. Geralmente ou eu passava uma roupa ou eu limpava o banheiro da casa, que é onde nós todos usávamos, porque era só um banheiro para tomar banho. Ou eu passava o aspirador na casa, dependia do que ela tinha feito no final de semana, porque ela geralmente limpava a casa. Então, uma coisa que não deu tempo dela fazer, porque ela teve que levar eles para fazer alguma coisa, ou na natação, ou no futebol, então eu acabava fazendo durante a semana. A casa não era suja, eles eram super tranquilos com isso, então geralmente eu fazia uma coisa, só que o dinheiro que ela me pagava era muito pouco. Então ela falou o seguinte pra mim, Keila, não tenho condições de pagar mais, mas eu tenho algumas amigas que precisam de uma cleaner, eu tenho uma amiga minha, que na verdade era nossa vizinha, que ela tava grávida, e ela não conseguia fazer muita coisa na casa. Então ela perguntou se eu não queria ir trabalhar para ela durante as manhãs que eu não precisava trabalhar para ela mais, que eu poderia só cuidar da casa 2 vezes na semana e o resto eu podia trabalhar fora. Então eu peguei um emprego de cleaner, que a gente chama aqui, mas na verdade é como se fosse faxineira.
Então eu ia, só que não é a faxina que a gente faz aí no Brasil, tá bom, gente? Não se lava banheiro, não se lava, é bem tranquilo. Então eu chegava e de quarta-feira eu limpava a casa da Kirsten, que eu tenho amizade com ela até hoje também, ela é uma fofa. Me pagava muitíssimo bem, ok? Então eu limpava a casa dela, fazia 2 horas de limpeza. E meio-dia eu tinha que buscar o Sam na escola. Então eu saía da casa da Kirsten e ia até a Montessori buscar o Sam. Aí eu voltava pra casa com a gente brincava, eu dava o almoço pra ele. E 1h30, não, desculpa, 1h da tarde a mãe chegava. Então não era muita coisa que eu fazia, gente, de verdade, tá? Não era muita coisa. A mãe chegava entre 1h e 1h30. Entendeu? E eu já estava pronta, porque nesse inteirinho eu almoçava, dava almoço pra ele, me arrumava e eu ia pra minha escola. Eu pegava o ônibus e ia pra minha escola, ok? E aí eu estudava da 1 às 5, 1h05, 1h05h15 mais ou menos, eu saía, pegava o ônibus e voltava pra casa. Quando eu voltava pra casa, geralmente eu chegava em casa durante, sei lá, 6h30, 7 horas, se eu não perdesse o ônibus, enfim. Aí 7 horas. Desculpa, 7 horas eu chegava, ok? Ela sabia que eu era... Não é que ela sabia, é que, tipo assim, na Irlanda... Depois eu vou falar isso sobre um outro vídeo, mas enfim. Eu tomava meu banho e aí minha janta já tava pronta. Geralmente ela deixava minha janta pronta já. Ou ela perguntava se eu queria a mesma comida dela. Porque a família geralmente não come a mesma coisa que as crianças comem, tá bom, gente? Então, geralmente, para as crianças, elas jantam 6 horas da tarde. E elas comem, sei lá, batata frita com, sei lá, nuggets, que a gente chama aí no Brasil, mas aqui a gente chama de outro nome, mas enfim, é como se fosse nuggets, ou uma pizza, ou um purê de batata com salmão, alguma coisa assim. E a minha, geralmente, ela fazia igual a dela, que é batata cozida, frango assado, purê de batata, ou uma cenoura assada, ou salada, então dependia. Aí, mais ou menos umas 8 horas, eu já tinha jantado, já tinha tomado meu banho, eu ia pro quarto, assistia um filme, fazia alguma coisa, geralmente eu fazia minha lição de casa e eu ficava estudando, ok? Então, essa basicamente era a minha rotina aqui na Irlanda, no primeiro ano que eu cheguei aqui. Lógico, de sexta-feira, geralmente, ela saía com o marido dela, então eu fazia babysitting, que a gente chama. Eu colocava as crianças na cama e ficava com eles dormiam, geralmente 7h30 já estavam dormindo. E eu geralmente fazia minha janta, assistia um filme, ficava lá na sala ou ia pro meu quarto. Geralmente eu ficava com eles sozinhos, tá bom? Então, por causa que ela não me pagava muito bem, eu comecei a trabalhar para uma outra família, também limpando a casa, tá? Super de boa. Eu só passava o Hoover na casa, porque ela também tava gestante, essa família, a Mila. E eu geralmente passava o aspirador na casa. Passava, aqui as casas são de madeiras porque são mais quentes, então eu passava um paninho na madeira, tipo pano de chão mesmo, e limpava os banheiros, ok? E era isso. E eles me pagavam por hora, então eu acabava ganhando um pouquinho a mais por semana, e não era muito, ok? Não era muito, mas saía em torno de 120 euros por semana. E que eu comprava, comprava livros, saía, comprava uma roupinha aqui, essas coisas, ok? So, basicamente, essa era a minha rotina, ok? Essa família foi muito boa pra mim, eu aprendi muito com elas, com eles. Como eu disse, eles continuam sendo meus amigos, eles foram no meu casamento aqui na Irlanda, a gente se vê praticamente quase toda semana. Eu amo eles de verdade. As crianças são como fossem meus irmãos. A gente troca presente todo Natal, todo aniversário, tudo assim, é muito legal. Foi uma experiência assim, muito bacana. E eu espero que vocês, meninas e meninos, gostem dessa experiência. O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou tentar falar sobre como meio que a cultura nossa, o que a gente fazia na casa, o que a gente não fazia, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá bom, gente? Então tá bom, obrigada por assistir meu vídeo.
Curtem, comentem, mostrem pros seus amigos que tenham vontade de saber um pouco mais sobre a história de como ser au pair, ok? Eu posso dar mais dicas no próximo vídeo de salário, se você mora ou não mora com a família. Mas enfim, espero que vocês gostem do meu vídeo, ok? Dá um curte, se inscreva no meu canal e obrigada mais uma vez por assistir o meu vídeo. Tchau!